Vamos lá? Tá bem? Camarões. Esse Uruguai. Rússia, Croácia passado. A Argentina ficou para trás, perdeu para o Irã. Itália ganhou da Turquia. Costa Rica ganhou da Jamaica. E a Alemanha perdeu para a Irlanda. Tadinho do Brasil. Olha lá, o que eles estão com 8 burros lá, safado. 6 burros lá. 2 cabelinhos. O macaco jogando dentro da panela. O Prota pergunta para o cara se ele tem uma solução para salvar o espírito de estimação. O barbudo diz que não tem, mas não significa que eles não podem pensar em algo depois. E o Calvão ali só concorda com ele. O professor pede ordem, pois o jovem era um candidato também. E até ele encontrar uma maneira menor, ele tinha um direito de disposição. O cara fica pianinho ali quietinho. O professor pergunta se o Prota pode explicar seus pensamentos. O Prota diz que a grama de ouro e prata e a escala de mutação são ambos ricos em elementos de ouro. フットボールファンの皆さんご機嫌いかがですか？ジョン・カビラです。 Se o ouro for incorporado ao gibão, existe grande chance de que a fossilização se transformar em metal. O professor fica impressionado, mas diz que o espírito de estimação geralmente muta por conta própria. É inédito o cuidador ajudar o animal a se transformar através de materiais. O cara pergunta se ele já acabou, pois passou meia hora e nada aconteceu. O Prota diz que o examinador falou que tinham 1 hora cada. O Calvo já fica irritado. O cara do lado diz que irão esperar a hora chegar e ver como o menino reagir quando estiver numa posição difícil. O professor pergunta se aquele frasco tão pequeno pode ajudá-lo a evoluir, pois de acordo com o que ele sabe, nenhum nutridor tem sucesso. O Prota diz que se tivessem situações normais, isso não seria o suficiente para ajudá-lo a ativar a sua linhagem. Mas agora ele estava quase morto. Então o propósito da essência de sangue é de despertar sua consciência e deixá-lo evoluir por si mesmo. Com isso, aquele espírito começa a gritar. Ele parecia estar evoluindo. Pelo menos nós sabemos que agora ele está vivo, né? O professor no mesmo instante fica em choque. Ele diz que aquilo era um milagre. E ali o espírito estava gigante. Estava vivo. O professor fala que ele não apenas salvou, mas também ajudou a evoluir e multou o monstro. No caso do espírito. Ele diz que o gibão dourado é um tipo de mutado do tipo batalha. Vamos lá, 1-0. Esse gol foi achado. Eu não acreditei que ia acontecer não. Aquele cara deixou passar. E muito menos de goleirozinho, muito menos de... Tá muito longe do gol. Se o goleiro espera mais um pouquinho, aquele zagueiro ele tinha alcançado. Acreditando no que viu. De repente, o macaco segura a perna do Prota. O Prota e o professor ficam sem entender nada. O macaco está olhando para ele com um olhar de admiração. O Prota pergunta para ele qual é o significado daquilo, perguntando se ele quer segui-lo. O Prota pergunta para o professor o que eles devem fazer, pois o macaco está segurando a perna dele. Animais de estimação de tipo primata são desenvolvidos intelectualmente e sabem e parece que quer estar sobre as asas do seu benfeitor. Mas a associação também gastou muito dinheiro com aquilo. Não poderia deixá-lo ir de graça. Mas aquele espírito é inteligente. E na hora que ele fica aquilo, ele fica e dá um soco no chão. O professor já teme o pior e fala que está tudo bem e que iria dá-lo ao Prota. O Prota agradece, falando muito obrigado. E fala se o professor precisar dele a qualquer momento no futuro, não hesite em procurá-lo. O professor fala para ele bem-vindo e é uma honra para a cidade de Jingnan ter um cuidador intermediário tão jovem como ele. Para perto do apartamento do nosso Podia ter feito o outro gol logo e já ter garantido logo a... fazer um contrato. Garantido não, né? Ter botado 2 mãos já nessa classificação, né? O monstro concorda. Logo em seguida, aquele sistema aparece, falando que foi um sucesso o contrato. E também fala que foi detectado que o hospedeiro formou um contrato com o espírito de estimação, falando que o Prota vai obter 1/10 do seu poder. Depois do Prota colocar a mão na cabeça do monstro, o sistema fala que ele pode escolher uma habilidade do seu espírito de estimação e pede por favor para ele escolher o mais rápido possível. O Prota diz que escolhe o Vajra.
O sistema avisa que foi escolhido com sucesso. O Prota pede ajuda ao espírito, dizendo para ajudá-lo a testar essa habilidade. O Prota não está com 10% do seu poder. O monstro dá um soco no Prota, mas aparentemente o Prota aguenta. Aparentemente a habilidade é do tipo defesa. O Prota manda ele acionar outros 10%. E o monstro começa a socá-lo. E o Prota aumenta para 50% da sua força. O espírito dá um super soco nele. Ele fica em pé, mas é jogado para longe. O Prota fica feliz. Mas agora ele consegue aguentar metade do poder de um King Kong. Essa é a tradução, rapaziada. Esse espírito é considerado uma das classes mais altas. E ele chega na conclusão que é invencível ao enfrentar um espírito de grau comum. E espíritos malignos. O Prota fala para ele. Aquele pilar pode crescer para grande e pequeno. O jogo tá tranquilo. Podia ter sido um gol e poderia. E já que ele é do tipo poder, então pode usar isso como sua arma. Será muito mais forte. E ali ele vira realmente um Wukong. O Prota fica surpreso, pois aquela arma foi realmente feita para a medida para ele. A cena corta para a escola. Na sala de treinamento, a garota de cabelo rosa está treinando com seu pássaro. O Prota chega nela e pergunta um drible que eu fiquei até desconcertado. Eu achei que a bola tava comigo. Treinamento para o professor Jiang. Ele instruiu ela a fazer. A garota diz que pode melhorar a compreensão e o mestre fazendo. Vamos pra dentro, vamos pra dentro. A tartaruga tá sendo massacrada pelas bolinhas, mano, tacando nela. O cara ainda falando que ele tá na esquerda. Coitado da bichinha. Depois de um tempo, a professora até aparece dizendo pra ele que o espírito de estimação dele era uma exceção para aquele exercício, pois aquele tipo de método de treinamento não se adequava a ele, já que é uma tartaruga e é mais defesa, né? Óbvio. Então ela se trata e porque também estava ausente a manhã toda. Ele disse pra ela que ele foi fazer o teste de nutrição. Perguntando se ele já passou. Ele disse que sim, que conseguiu obter o certificado intermediário. O Tira já fica impressionado. E já era esperado, né? O Tira que se ele não sabe, existe menos de 10 pessoas na cidade que tem um certificado intermediário. Ele não estava acreditando que o irmão dele já era um nutridor de nível intermediário. A garota também elogia ele, dizendo que ele é o melhor. Enquanto isso, a professora fala que não foi nada ruim. Não esperava ele como um mestre espiritual e também nutridor no nível intermediário. Mas a professora fala que não era pode No finalzinho do primeiro tempo, ó, apagada a luz. Tem um drible ali, ó. Do aço. E o chutezinho cruzado lá no canto, ó. Atrás do gol. Ele concorda com ela. E ela fala que vai ensinar o Oni Inch Punch. É uma das artes marciais usadas antes. Não faz isso, meu filho. Vai ganhar cartão vermelho. Ela explica que o soco de 1 polegada pode ajudar a uma pessoa a maximizar o uso da sua força interna. E depois que o eu não queria fazer isso. Só queria chamasse marcação, pô. Causando um impacto gigantesco. Ela explica que embora ele tenha 1/10 da força do seu espírito, ele só pode usar menos da metade, o que ele não sabe. Se ele aprender o soco de 1 polegada, poderá tornar cada soco muito mais poderoso. O Prota pergunta com dúvida se esse soco é tão incrível assim, pois nunca vi ninguém usando ele. Quer ver que a professora já vai revelar o hack? Mano, você vai ver. A professora fala que existem poucos mestres espirituais que possam ativar o seu estado despertado. Não importa o quão forte uma pessoa seja, ela não é o oponente 1 grau F de espírito. Cara, eu não fiz isso, mano. Praticando o soco. Eu não fiz isso, cara. Você queria que o cara marcasse. Em vez disso. Acho que ele foi chutar, e por isso que o cara acionou o carrinho. Parte do poder dos seus animais de estimação. Tem que parar de usar essa marcação. De 1 polegada. Ele já pergunta pro Prota que tipo de segredo a professora contou pra ele. O Prota pergunta que segredo, pois não tinha nenhum segredo escondido. O Tila fala que no momento que ele chegou, ele e a professora apareceram sem deixar rastro, dizendo que eles saíram secretamente a um encontro. Ele fala com um tom de safadeza. O Prota fala que não,
pois a imaginação dele está louca. E o Prota pergunta do porquê ele está escrevendo um roteiro de uma novela na cabeça dele. Mas o Prota fala que, mudando de assunto, ele queria discutir algo com ele, pois ele está planejando abrir um escritório de cuidados espirituais, ou seja, para cuidar dos espíritos. O Tira fala que concorda com ele. Ele apoia o Centering. Shoot! Shimatta! Golaço, pessoal. Esse daí é incrível. Vale 3 gols isso aí. Olha lá. Lá Bebeto. E pergunta se eles poderiam participar também. Ela fala que mesmo que eles não saibam muito, eles não se importam. Dribble de agaru. 1-2. Esse gol ali valeu 3. Eu tenho que fazer mais pra poder. Tá 0-0. Pois são todos colaboradores. E é claro que eles são bem-vindos de participar. Mas ele fala pra só participar se aquilo não atrapalhar os estudos deles. Pra quem não lembra, eles estavam procurando um local para cuidar do estoque. O próprio disse que isso era muito rápido e já conseguiu um local. O Tila agradece o elogio e diz que o tempo é dinheiro. Agora só precisariam de um nome para a loja. O Prota fala que poderia ser Divine Pet Creation Studio, mas ele percebe que o nome era muito longo. Então ele decide chamar Shoot! Sacanagem, vai pro meio do gol, pai, pelo menos. E ainda completa dizendo que mesmo que alguém levasse uma galinha pra ele, ele conseguiria transformar em uma fênix. O Dribble, shoot! Um pouco depois, o Prota é chamado pela menina de cabelo rosa. Ela diz se ele precisaria contratar alguém, pois já que eles ainda estão indo na escola, eles não conseguiriam administrar o escritório o tempo todo. O Prota fala que não precisa, pois ele revela que pensou em só receber convidados em horários específicos e terá um limite de cada convidado a cada dia. E aqueles que quiserem pedir ajuda devem agendar com antecedência. O Tila fala que eles perderiam muito, pois ele é um acionista e queria ganhar dinheiro. O Prota pergunta para ele se ele já ouviu o nome marketing, pois ao limitar o tempo e a quantidade de clientes, causará um fenômeno de falta de oferta. E fazendo isso, os clientes esperariam muito tempo, resultaria em alta demanda, assim dando mais dinheiro para eles. O Tila diz que não entendeu, mas ele diz que faz sentido, vai saber. O povo encara eles, mas ninguém aparentemente entra na loja. O Tila pergunta por que ninguém tá entrando. O Prota fala que é normal. Apesar de ter um grande fluxo de pessoas ali, tinha muitas outras lojas de cidade ali. E eles também acabavam de abrir. O que parecia estar bem simples, começou a ficar um pouquinho complicado mesmo. Um pouquinho tenso esse jogo aí com Camarões aí, ó. Também depois de um golaço aqui que eu tomei, os caras pegaram e animaram. O figurante fala que o lugar não parecia tão ruim, mas ele disse que o nome era muito arrogante. O Prota já chegou bem afastado na cara do cara, dizendo que ele criou o nome, então ser arrogante ou não era da conta dele. Ele pergunta se ele estava ali para usar os serviços ou só ficar de blá blá blá. O Prata está pensando que aquela pessoa não parecia estar ali para negócios. O figurante pergunta se ele era o chefe do estúdio e pergunta se essa era a atitude dele com os clientes. A garota de cabelo rosa diz que pediu para ele atrair clientes, não para arrumar briga. Ele pergunta para a garota se ele pensava que aquele era um lugar reconhecido, mas ele diz que era apenas uma loja pequena. Ele ainda complementa dizendo que os amigos dele soubessem. A garota manda ele fazer apenas o que ela mandou. E para parar consigo. Trata de que depois que ela foi adotada. Ele tava no fundo do barbante, ó. No fundo do gol. Balançou o capim no fundo do gol.
pois eles não precisavam mais da sua ajuda. O garoto revela que gostaria de ver a capacidade do Prota para ver o que ela gosta nele. O garoto olha pro Prota e fala que já que ele teria que saber no ここで選手交代です。ここは集中しなくてはなりません。 e diz que sabe um pouco. Cara, eu fiz o gol e... Kevin Eu pensei que eu tava ganhando, não tava ganhando não. Terá total responsabilidade se Eu pensei que já tava 3-2. de alguém. E se isso acontecer, não era E na verdade tava chamar 2-2, a ajuda da irmã dele. rapaz. O Sheila entra na conversa e diz que o Prota é um nutridor de nível intermediário. Eu pensei, Mas lembra, ele vocês um vão pouco, falar, perguntando vocês vão se lembrar que eu estavam falei que, tentando senhor, enganá-lo. Ele fala que esse aí valeu 3, a então tá 0-0. é tão pouco na cidade Olha só. これはゴールキック。 Agora começou a me deixar preocupado. Esse 3 e esse 2 aí tá muito parecido. Intermediário emitido pela própria associação, perguntando pro garoto se a marca de água e o selo seriam falsos. O Tila provoca ainda mais o garoto, perguntando como é a sensação de ser batido na cara. O garoto pergunta como saberia se era falso ou não aquilo, pois eles deixaram um quadro muito alto. Ele fala que certificados falsos são ilegais, e não era para arrastar a irmã dele para baixo deles. A irmã dele grita dizendo que ele não era mais bem-vindo ali. E era ここで試合終了のホイッスル。 se recusa a acreditar e acaba invocando seu espírito. Ele fala pro Prota avançar seu espírito pro próximo nível. O Tila usou o espírito それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。 Era muito pequeno. さようなら。 O garoto fica bravo, dizendo que aquele era um jovem tigre de cristal de gelo. O Prota já manda dele. Ele fala que não só pode ajudá-lo a avançar, mas também pode evoluir e aumentar sua qualidade. E pergunta pro garoto se ele confia Tranquilo, Oeste? Tá tranquilo, Oeste? Nossa! Costa Rica das semifinais, compadre. Contra a Itália e outra tá a Rússia. Eu queria que tá a Holanda, né? Seria um jogo mais... Meu livro, acabei de tomar um sufoco pro camarão agora. O garoto pergunta o que era aquilo, pois estava com um cheiro horrível. O garoto fica assustado na velocidade que o seu pet estava bebendo aquilo, pois era tão fedido, mas aparentemente era tão bom. O espírito começa a congelar, e o garoto pergunta o que estava acontecendo. O Prota revela que era normal, e não precisava se preocupar. Depois de um tempo, o gelo fica muito intenso. O Prota fica olhando o que acontece. O garoto está olhando aquele gelo gigante, e vê que aquele gelo está se quebrando aos poucos. E de repente o gelo se quebra todo. E o que estava ali era um tigre gigante. O garoto fica extremamente feliz do seu tigre ter evoluído. E ele percebe que a qualidade também evoluiu. E os dois irmãos olham com admiração aquele animal gigante que acabou de evoluir. O Tila pergunta... フットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがですか？ジョン・カビラです。 Xiang Xing era um verdadeiro... Quem, amigo? Vocês sabem daqui, logo se agarra a perna do reuniram para semifinal de uma Copa do Mundo. E lá vem a Inglaterra. A Inglaterra que não ganha uma Copa do Mundo faz muito tempo. 主審笛を吹いた。 Os inventores do futebol não ganham a Copa do Mundo há こ muito こは集中しなくてはなりません。 Estão na semifinal. É parte da família dele, e que ele agora seria o seu cunhado. O Tila pergunta se ele queria roubá-lo, pois antes dele conhecer, o Qiang Xing já conhecia o Tila. O garoto fala que ele era seu cunhado, então o amor verdadeiro deles era muito forte. ワン、ツー。 Esses caras estão olhando, velho. O Prota está pensando que eles poderiam discutir o quanto quisesse, mas não era para envolvê-lo nisso. O garoto pede ajuda do Prota, dizendo que já sabe que ele era realmente incrível, mas precisava da sua ajuda novamente. Ele explica que um tempo atrás, o animal de estimação do seu pai ficou depressivo e começou a vomitar constantemente. Ele pediu a muitas pessoas para ajudar, 出た。 mas ninguém conseguiu descobrir o que era de fato o problema. Bora. Ele está com esperança do Prota conseguir ajudar, pois já que ele sabe cuidar também. Essa Rússia aí não é a Rússia do Archavin, não. Por algum motivo, o garoto faz uma cara maligna. A garota de cabelo rosa pergunta para o seu irmão do porquê One, ninguém two. sabe isso pra ela. Goto O ubata. garoto fala que recentemente ela entrou na aula especial, então o pai deles não queria preocupá-la. O garoto olha para o Prota e chama ele de cunhado. Ele fala que se ele conseguir ajudar a curar o animal do seu pai, e então com certeza ele não ficará no caminho dele. O Prota fala que tentará seu melhor, mas o garoto fala que se Tamo ele de falhar, boa.
Era ここは集中しなくてはなりません。 porta para a casa do presidente. Tem um homem lá olhando o lobo. Ele fala que não descobriu o que estava acontecendo. Ele não conseguia mesmo enxergar o que era de errado com o animal. Os homens do fundo estavam discutindo de chamar um professor especializado para aquele Pode até saber assunto. traduzir, Mas ele de não sabe repente, ler, né? O que era não, o que chega havia de chamando errado seu com o pai. animal, pô. O presidente fica em dúvida do porquê ela tinha voltado. A garota fala que voltou rápido porque não tinha aula, pois era feriado. Mas eles não tinham que falar sobre aquilo. ドリブル Ela pergunta logo o que tinha acontecido. キーパー前に出た Ela fica de frente com o lobo. O sistema aparece para o Prota, dizendo que a situação atual era que o animal tinha sido envenenado. E fala que para curar precisava de uma lavagem gástrica. O irmão da garota de cabelo rosa apresenta o Qian Xing para o seu pai, dizendo que ele poderia curar a doença do seu lobo. O Prota vai fazer assim. 決まった Guardou. ゴー Guardou finalmente, aos 20 minutos, praticamente, saiu o gol. Perguntando que qualificações ele teria para que ele confiasse nele. Ele fala que cuidado também com todos os principais e mais importantes cuidadores da cidade. E até eles não sabem se poderia ser a doença do Lula. Ele era um doente. Ele pergunta como pode deixar uma criança de 15 ou 16 anos cuidar do seu espírito de estimação. Ele diz que já convidou o professor Dong Fang, e o palpite dele era que eles tinham que sair dali, pois o único que poderia curar era o professor. O Prota fala que, com todo respeito, ele tem um receio que nada que o velho professor possa fazer sobre a doença do lobo funcionaria. Os outros cuidadores dali ficam irritados, perguntando por que o professor não seria competente. Também falam que ele era muito jovem e que ele não sabia o que estava falando. O Prota fala que tem certeza que pode curar o lobo e pede para deixá-lo tentar. O garoto de cabelo cinza diz que apenas deixa ele tentar, pois ele também é um nutridor de nível 主審 intermediário. 笛を吹いた Ah, não, mano, esse carrinho aí é ridículo. これはイエローカード Por mais Esse que ele carrinho é estivesse ridículo. ansioso para compartilhar as preocupações de seu pai, não era para ele ficar inventando mentiras. ここは集中しなくてはなりません Que existe apenas 5 nutridores de nível intermediário na cidade, além do professor 前方へフィード Os outros これは危険だ O Prota fala que parece que existia, não acreditava nele. Então não tinha mais por que ele ficar ali, ele ia embora. No mesmo instante, um garoto fala que o mestre e professor Dong Fang estava ali, pedindo para ele entrar. O presidente chama o nome do doutor e professor, Dong Fang. Dong Fang acaba indo falar com o Prota, dizendo que eles se encontraram novamente. Ele acaba perguntando se ele estava ali para ajudar. O Prota fala com um tom de dúvida, dizendo que ele achava. O professor pergunta para o Prota se ele não conseguiu curar o animal. O Prota fala que não é verdade, シュート pois o presidente não confiava nele por causa dessa falta de experiência. O presidente chega perto dos Bora. dois e fala que parece que eles se conheciam. O professor Feng fala que eles se conheceram. E o Xiao Ye foi o único candidato qualificado no curador intermediário que ele testou. これはイエローカー Foi ド perguntado se ele realmente era um nível Porcaria, intermediário com 16 mano. anos de idade. O professor só afirma. Todos ficam ここは集中しなくてはなりません O presidente fala que a Xiao Yu o conhecia, Head-on. mas eles se conheceram da infância. Ele tinha uma doença, mas o professor explica que ele passou há 2 dias no exame. E como foi tão rápido, não teve tempo de... これはゴールキ Ele ッ fala ク que de fato o conhecimento e cuidado do Xiao é tão profundo que até ele tem vergonha. E se a cidade não fosse limitada a conceder um certificado de nível médio, ele teria sido elegido para o nível superior. A garota pega no braço do Prota e diz que ela iria se desculpar pelo seu pai. E pede por favor para ele cuidar do seu animal. O professor fala para o presidente aceitar pela ajuda, pois com a ajuda do Ye, a probabilidade de curar o lobo era muito maior. Logo após, o presidente fica muito envergonhado. Ele fala que o Prota era amigo da sua filha, então não poderia esquecer o dele, e ele deveria fazer uma refeição com eles mais tarde. O professor fala que, com todo respeito, mas aquele lobo tinha sido envenenado, e aquele veneno era muito eficaz. O presidente pergunta se o professor conseguisse salvar ele. O professor fala que, embora ele consiga diagnosticar o que é, ele não sabe qual é o tipo da toxina. E por O joguinho isso, tá difícil, não tá pode amarrado, tá escolher o nojento. tratamento certo. E tem uma coisa pior. O corpo do lobo estava à beira de ser completamente invadido por veneno, e no máximo tinha uns 7 dias de vida. O presidente pergunta se não existia mais nada que poderiam fazer. O professor pergunta quais são os pensamentos do Prota. Ele disse que na verdade ele conhece um método para curar o lobo. E ele disse que não era difícil. E o nosso Prota dá uma aula. Ele diz que o veneno que está afetando o lobo é chamado de teobromina. E esse veneno não é prejudicial para os humanos, mas é extremamente perigosa para os caninos. Embora o lobo de ドリブルで上がる seja ワン um ツ espécie de estimação, sua origem é bem ー打ってきた familiarizada com a canoa. これはゴールキック Esse veneno ここで前半終了 O garoto de cabelo cinza pergunta o que era aquilo.
O pai explica que o chocolate que costumamos comer também tem essa toxina. E a garota de cabelo rosa pergunta sozinho. Não está comendo muito e também não está mais seguindo os comandos dele. Aquele cara fica muito surpreso e pergunta pro Prota se ele tem alguma maneira de curar. O Prota diz que a condição física daquele espírito está bem. Mas o que está mal é o seu coração. Bora buscar o segundo gol que... Pergunta como assim o coração dele está mal. Esse placar aí tá me incomodando. E agora está muito triste. E é a mesma coisa para os humanos que se apaixonam. O que esse espírito de estimação tem é a dor do amor. E ele só podia confiar porém a inteligência muito levanta a iluminação, é normal que eles são superiormente, mas com menos de se apaixonar. O dono dele traz um de cara já era. Um tipo atrás. ele justamente que eles passaram bom tempo juntos. E na hora de se despedirem, eles ficaram bastante relutantes. E ele revela que, agora que ele parou pra pensar nisso, parece que só ficou assim depois daquele dia. O presidente fala que ele está certo e pede pra ele chamar aquela sua amiga. E se ele conseguisse chamar ela até ali, o problema seria resolvido. Depois de meia hora, aquela mulher chega no local. O urso já volta animado, coitadinho do bichinho. O amigo do presidente chama ela dizendo que queria discutir algo com ela. O cara acaba explicando a situação para aquela mulher. Ele diz que o seu urso perdeu o apetite porque está pensando na ursa dela. Ele pergunta para ela se ela estaria disposta a vender a ursa para ele. Ele pagaria qualquer preço. A mulher diz que ela e a ursa estão juntas há um bom tempo e não venderia para ele. Mas ela fala que, em consideração do seu espírito de estimação, ela pode passar na casa dele frequentemente com a sua ursa. E ela fala que tal isso. Ele diz que não se importa. Não se importaria nem se ela ficasse na casa dele. Os dois juntam as mãos e ela diz que realmente é um bom negócio. E queria morar na casa dele. Vamos explicar que quando eles eram mais jovens, para lutar pelas suas carreiras, negligenciaram seus problemas pessoais. Agora, com a carreira de sucesso dos dois, ambos estavam secretamente apaixonados um pelo outro, mas se lutavam em se confessar. Inesperadamente foram seus próprios animais espirituais que reuniram os dois. Depois de algum tempo, todos os amigos do presidente queriam a ajuda do Prota. E a partir daquele dia, muitas pessoas entraram no estúdio todos os dias, apesar do Yang Xing proporcionar horários comerciais e limitar o número de pessoas que poderiam ser atendidas. Mas mesmo com isso, havia muitas pessoas, acabando causando um superlotação. Na trave, garotinho. Perguntando para ele por quê, pensando que poderia ser aqueles mercenários. O Tilly explica que foi o grupo dos mercenários de sangue de ferro. Ele fala que o grupo reclamaram diretamente outro dia, dizendo que qualquer outro grupo de mercenários agora sim, agora vencemos de novo. Ele fala que foi cortou pra direita e ficou cruzado na esquerda. Grupo dos Iron Brothers. Ele fala que a loja deles estão levando a grande quantidade de clientes, então eles querem atrapalhar. Vai tentar fazer seu pai colocar pressão no grupo dos mercenários. O Prota diz para deixar de lado, não precisa fazer pressão sobre eles. O que eles precisam fazer mesmo é lidar com o grupo dos mercenários Iron Bloods. O Tila fala o que ele pretende fazer, lutar de frente? Não seria possível, pois eles são o melhor grupo de mercenários da cidade. O Prota fala que eles irão lutar com sabedoria. Tentei ser ousado ali, cortar para a esquerda, cortar para a direita e pá e pô. E só que não pá nem pô. Nem pá nem pô. Bora. Vem. Ó, que isso, cara? Pelo amor dos meus filhinhos. Quando a Segunda Guerra Mundial Não quero continuar assistindo.
Falei que eu não quero isso não. ここで選手交代です。 4 gols. Socorro! 一旦戻す。打ってきた。ナイスセーブ。ヘッド。守り切った。スローイン。前方へフィード。ドリブル。 Você achou que o cinema brasileiro se resumia a Leandro Hassum? Talvez sim. Está começando mais um Choque de Cultura, programa cultural com os maiores nomes do transporte alternativo do país, sempre falando sobre cultura. E hoje, Vida e Obra de Leandro Hassum. Só chutar, cara. O que eu fui inventar? ここで試合終了のホイッスル。 O que eu fui inventar? Tava de cara com o gol. それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。 Tem pouco chute, ó. Em relação ao que eu... Em relação ao número que eu faço, a Costa Rica... Ah, mano, é pra ser Itália, pra ser uma finalzona bonita. Deve ser o Caril, né? Que o ataque deles aí, que é o ataque equivalente, que tá pegando pra esse tudo, né? Esse aqui tá tranquilo. Nem fedendo que ele vai pegar, vai conseguir meter 10 ou 11 gols de mim pra poder pegar aí ganhar artilharia.